Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta: como não ser esmagado pela cruz no nosso dia a dia? Com essa resposta católica, gostaria de responder a vários dos internautas que nos escrevem, apresentando suas dificuldades. Dificuldades na área familiar, dificuldades na área da saúde, dificuldades na área espiritual. É importante nós aqui compreendermos que, se nós não queremos ser esmagados pelas cruzes do nosso dia a dia, devemos ter uma visão sobrenatural das coisas. É aqui que está a chave de leitura e o passo mais importante para superar as dificuldades espirituais. Veja, nós temos uma certa tendência de ficar passando de altos e baixos o tempo todo. Quando nós estamos bem, quando nós estamos num momento de consolação, quando as coisas estão bem na nossa vida, nós estamos numa grande euforia. De repente, aparece uma intempérie, uma dificuldade, uma injustiça, uma doença, etc. Então, já deprimimos espiritualmente. Uma certa ondulação na vida espiritual é normalíssima. O problema são essas alterações bruscas na vida espiritual, que às vezes indicam não que a pessoa é maníaco-depressiva, ou seja, bipolar, mas simplesmente significa que a pessoa não tem uma visão do sobrenatural. Ou seja, ela está com uma visão muito carnal da vida. Ela está fechada aqui neste mundo. E é necessário avaliar os acontecimentos do dia a dia a partir do olhar de Deus. Veja, a solução que eu estou aqui propondo é olhar para as coisas com o olhar de Deus. Talvez a coisa fique mais simples se eu der um exemplo. E o exemplo, vamos fazer aqui alguma coisa de drástico. Imaginemos que eu esteja andando na rua, de repente me aborda um assaltante, à mão armada, ele leva os meus bens, não somente isso, me espanca e me deixa ensanguentado ali na calçada. Isso é uma injustiça muito grande, é uma violência assustadora, é algo que realmente não deveria acontecer. Mas vamos olhar com um olhar sobrenatural. Com um olhar sobrenatural, as coisas mudam completamente. Se você olha com um olhar carnal, quem é a vítima? Bom, a vítima é você que está lá ensanguentado na calçada. Mas se você olha com um olhar sobrenatural, a vítima é o assaltante. Por quê? Porque foi ele que, com o seu pecado, perdeu o céu e mereceu o inferno. Enquanto você tem uma grande ocasião de oferecer o sofrimento que você está padecendo por amor a Cristo, porque você tem fé, porque você tem visão do sobrenatural. Deu para entender como as coisas ficam completamente invertidas quando você tem uma visão sobrenatural? Quando você olha as coisas a partir de Deus, da eternidade, da salvação das almas. Se você olha tudo a partir da salvação das almas, a sua avaliação dos acontecimentos pode ficar muito diferente. Então, quando você olha com um sentido sobrenatural, uma injustiça que acontece na sua vida, você então vai fazer o seguinte. Número 1, se tem solução, lute. Claro, Deus não quer que as injustiças prevaleçam. Então, no mundo, na sociedade, se está acontecendo algo de injusto e você vê uma solução, até mesmo para manter a ordem social, até mesmo para que o mal não vença na nossa sociedade, você deve lutar para resolver o problema. Mas, muitas vezes, o problema não tem solução. E você simplesmente tem que aceitar a realidade resignado. Então, número 2, quando o problema não tem solução, você precisa fazer uma leitura espiritual daquilo. E começar a enxergar tudo
a partir de Deus. Claro que também na sua luta pela justiça você tem que olhar tudo a partir de Deus. Mas de forma especialíssima, a maldade e a cruz da nossa vida deve ser enxergada a partir do olhar de Deus. Porque a partir do olhar de Deus você pode pôr um sentido nisto tudo. Vejam, isso é uma verdade espiritual e uma verdade até mesmo psicológica. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, ele notou, como judeu, como psicólogo observador, uma realidade que a Igreja Católica já conhece há muitos séculos. É que quando uma pessoa é visitada pelo sofrimento, se ela tem um sentido para aquele sofrimento, as coisas ficam muito mais leves de carregar. A pessoa, então, vive uma saúde psíquica. Pois bem, dê um sentido para o seu sofrimento, mas um sentido sobrenatural. Por quê? Porque senão a realidade do sofrimento fica absurda e a sua vida fica absurda. Se você fica esperando justiça aqui nessa terra, as coisas simplesmente não vão acontecer do jeito que você queria. Porque às vezes você ganha, às vezes você perde. Às vezes a justiça se instaura, às vezes a injustiça triunfa. E então, o que fazer? Deus não permite que nem sequer um fio de cabelo de nossa cabeça caia sem o seu consentimento. E se Deus está consentindo que algo aconteça, é porque Ele tem um bem maior. Santo Agostinho nos deixa essa lição com toda clareza. Se Deus permite o mal, é simplesmente pelo fato que desse mal Ele pode tirar um bem maior. E, portanto, de cada cruz que nos visita, existe uma ressurreição nos esperando. Mas, para enxergar esta ressurreição, muitas vezes nós temos que ter esta visão sobrenatural, esse olhar de Deus, porque senão ficaremos somente com o prejuízo. As coisas se invertem e mudam de figura quando eu olho com o olhar de Deus. E assim, de vítimas, nós saímos como vencedores. Como diz São Paulo, porque em tudo isto, nesses sofrimentos, em Cristo, somos mais que vencedores.